Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bom dia, ouvintes do programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje vamos falar de uma parte maravilhosa de um museu de Macau. Normalmente falamos do museu, das suas peças, do resto do chão, do primeiro andar. Hoje não vai ser assim. Hoje vamos falar do jardim do Museu de Macau. Ora, o jardim do Centro Científico e Cultural de Macau é uma beleza rara. E porquê? Porque é uma mistura, tal e qual como o centro. Por um lado, pretende preservar, à maneira do Centro Científico e Cultural de Macau, pela vocação do centro, pela sua missão, pretende preservar a memória de Macau. Por outro lado, mostrar como é que em Macau tudo se misturou de modo a formar um todo harmonioso. Então, quando nós subimos a rampa, venham comigo e tentem seguir esta viagem visualizando o que eu estou a dizer. Vamos subir, estamos na Rua da Junqueira, chegamos ao número 30, subimos a rampa, que é bastante íngreme, subimos a rampa a pé, que faz muito bem exercício físico. Do lado direito vamos encontrar um recanto onde está uma mandala, e essa mandala é um círculo mágico. E é um círculo mágico porquê? Porque inverte as posições naturais do céu e da terra. Enquanto que o céu naturalmente está acima e a terra está abaixo, e o céu é redondo e a terra é quadrada, na mandala o céu vem para baixo e para o centro, é tal círculo mágico, que depois é bordejado pelo retângulo ou pelo quadrado da terra. Quando nos concentramos nesse círculo mágico, nós começamos a meditar. O meditador, vamos imaginar que agora estamos numa aula de meditação, um meditador olha para o círculo mágico e vai tentar reproduzir essa inversão de posições, portanto a inversão dos princípios, porque a terra representa o princípio feminino e o céu representa o princípio masculino. Ele vai tentar inverter essas forças também dentro dele próprio, ou seja, o seu lado Yin, o seu lado feminino, que é da cintura para baixo, e todos os líquidos que pertencem ao lado Yin vão tentar, através da meditação, subir para o nível do coração e depois da mente. Se conseguir uma boa inversão de forças, boa e eficaz, liberta-se uma imagem espiritual. O meditador vai libertar uma imagem espiritual que depois é um halo que, já distante dele, o imortaliza. Ou seja, mesmo que ele parta da terra, a sua imagem fica. E daí se falar em imortais na filosofia chinesa. Portanto, a importância da meditação. Mas como é que se faz essa meditação? Como é que se faz essa reversão de forças? Através da respiração. E, portanto, o ar nunca pode ser poluído. Porque se o ar for poluído, já não é possível fazer a reversão de forças e já não é possível expandir a nossa vida ao ponto de termos uma grande longevidade e até de nos imortalizarmos. Portanto, estamos na rampa, subimos, olhamos para o lado esquerdo, para o recanto, vemos a mandala. Depois, a mandala é ladeada por árvores do bambu. Ora, o bambu tem uma importância fundamental na China, em toda a filosofia e toda a cultura chinesa, porque o bambu é oco por dentro. Isto de ser vazio ou oco por dentro não tem a acessão ocidental do vazio e do oco e do coitadinho não tem nada, ele não tem nada, ela não tem nada na mente. Não, é um vazio criativo, é um vazio produtivo, ou seja, quanto mais vazia eu for por dentro, mais possibilidade tenho de ser flexível, de receber as mensagens dos outros, de refletir como um espelho todas as mensagens dos outros. Assim sendo, o vazio é o símbolo, o vazio do bambu vai permitir ao bambu ser flexível. E, portanto, qual é o que é que o bambu representa? O que é que figura? Figura a
flexibilidade, porque seja qual for o vento, mesmo que seja um vento de tufão, vento altamente tempestuoso e forte, o bambu vai vergar, mas não vai quebrar. Ao passo que se for um pinheiro, uma árvore que é cheia por dentro, que não tem este espaço, quando vem uma grande tempestade é arrancada até pela raiz, porque justamente não tem a possibilidade de se vergar com o vento, com a força do ar. De maneira que depois temos então este símbolo importantíssimo em todos os jardins chineses, que é o bambu, a mandala, o bambu, e olhando para baixo vemos um laguinho. E neste lago a água está constantemente em movimento através de uma bomba. Portanto, há aqui uma bomba humana, uma máquina que faz com que a água gire. Porquê? Porque uma água de um lago parada é mau sinal. Tudo quanto é água parada, e nós também temos esta expressão em português de águas paradas, tudo quanto é água parada, na filosofia chinesa tem a ver com a morte. Nós só paramos quando morremos, e então isso é perigoso, e por isso muitos chineses, a grande maioria, é extremamente dinâmicos, estão sempre em movimento. Eles receiam o parar, a não ser para efeitos filosóficos de meditação e para obtenção de benefícios espirituais, ou seja, param por fora, mas estão extremamente ativos por dentro. Portanto, estão a fazer fluidos corporais, estão a fazer circulação da ar. Portanto, eles não param realmente, eles só param por fora, eles não param por dentro. De maneira que a água também do jardim está em constante circulação, porque a água é vida e a água em movimento é muita vida, é o que é de bom na vida, estarmos sempre em movimento. E depois, dentro do lago, há uns peixinhos. Peixes pretos, mas também peixes vermelhos. Ora, sendo que os peixes vermelhos são fundamentais por causa da cor na filosofia chinesa e na cultura chinesa, simbolizam a boa sorte. A vida, a boa sorte. De maneira que nós temos lá os peixinhos vermelhos no lago. Não são muito grandes, à maneira dos peixes chineses, mas porque quando nós vamos, por exemplo, a um jardim chinês em Macau, Lolimiok, estou-me a lembrar do Lolimiok, ou na China, em Suzhou, os famosos jardins de Suzhou, nós vemos peixes grandes, bonitos, gordinhos, redondinhos. Os nossos ainda estão em evolução, por assim dizer, de maneira que ainda continuam a ser magrinhos, muito flexíveis, mas esperemos que de facto consigam atingir a pujança e o redondo dos peixes chineses. Isto porquê? Porque a forma redonda é extremamente importante na China. As divindades são redondas, os budas são redondos. O redondo é sinal de pujança. Os peixes são redondos, de maneira que é um bom augúrio, até porque temos que pensar num país de hoje 1 bilhão e 500 milhões, mas quando os portugueses chegaram à China no século XVI eram 100 milhões, mas já aí era muita gente, e gente que passava muita fome e que era muito magrinha, ainda não havia McDonald's, de maneira que a alimentação era absolutamente saudável, ou passavam fome e não engordavam de maneira nenhuma. E por isso as divindades eram redondinhas e as pessoas refletiam-se ou reviam-se nas divindades e diziam: eu gostava de ser assim, eu gostava de nunca ter fome, eu gostava de estar bem na vida, porque de facto há essa associação, de maneira que os nossos peixes também lá hão de chegar. Entretanto, um outro aspecto importante é que os jardins chineses nos lagos têm sempre flores de lótus. As flores de lótus simbolizam a beleza, por um lado, porque os lótus são muito bonitos, por outro lado, a ascensão espiritual. O lótus nasce num vaso, num lodo, e depois ergue-se desse lodo em direção ao céu. E o facto de conseguir passar o lodo e vir uma flor tão bonita, primeiro um botão e depois uma flor tão bonita, quer dizer que ele conseguiu espiritualizar-se, conseguiu no fundo libertar-se da parte. Nunca se liberta, porque tem as raízes no lodo, nunca se liberta, mas vai em direção, mas consegue trabalhar-se de modo a desenvolver-se, a desabrochar
rumo ao céu. E, portanto, é símbolo de beleza e de beleza espiritual e de transformação, sendo que o princípio de transformação é essencial na filosofia chinesa. Daí que o seu principal clássico, o clássico das mutações, por vezes seja traduzido por The Book of Change. Por exemplo, estou a pensar na tradução de um grande sinólogo escocês, James Legge, que de facto ele chama ao clássico das mutações, e Jing chama-lhe The Book of Changes. Porquê? Porque podemos chamar mutação, mas mutação é sinónimo de transformação. E, portanto, o princípio fundamental é o princípio da transformação. De maneira que nós temos no lago estas flores que deviam ser de lótus, mas o lótus dá-se muito bem no Oriente Chinês, mas dá-se muito mal em Portugal. E, portanto, o que nós temos mesmo no lago são nenúfares que se dão muito bem na Europa. E nós, por exemplo, temos aquelas pinturas de Monet com os nenúfares, não é? Portanto, as nenúfares dão-se muito bem em ambiente europeu. E, portanto, é o que nós temos. Lembrando lótus, mas na realidade olhamos para o lago e vemos os nenúfares, que são também, que para nós simbolizam a beleza. Portanto, não há aqui uma grande diferença em termos simbólicos. Depois, porquê que este jardim se chama o Jardim do Dragão? O Jardim do Dragão em chinês diz Long Pao. Long dragão, Long Yuan. Long Pao é a veste do dragão que nós temos no museu. Isto aqui foi defeito profissional, defeito de quem mostra ao museu. De maneira, o que nós temos são estas tais vestes do dragão, Long Pao, mas no jardim, o jardim em chinês diz Huayuan. E, portanto, Long Huayuan é o Jardim do Dragão, ou aqui simplesmente Long Yuan, que significa o Jardim do Dragão. Quer dizer que há um dragão neste jardim. Agora, o que é admirável, e aqui é a vocação do centro, não só de preservação do espaço oriental, como também mostrar que Macau é uma cidade única por ser cosmopolita, por vir de uma mistura com portugueses. O que é admirável é que esse dragão, o corpo do dragão, está a ondear, a ondular numa calçada portuguesa, tipicamente portuguesa. Então, quando eu pergunto onde é que está o dragão, as pessoas olham para o ar. A tendência é olhar para o ar. Onde é que está o dragão? Não, têm que olhar para o chão e têm que olhar para a calçada, porque o corpo do dragão lá está e as escamas do dragão também. O dragão é um animal imaginário, é o tótem da cultura chinesa, mas é constituído, sendo um animal imaginário, é constituído por tudo de bom que existe nos outros animais. Ora, os chineses consideram que a serpente tem um corpo fantástico e por isso o dragão tem corpo de serpente. E porquê que a serpente tem um corpo fantástico? Porque ela é extremamente flexível. A serpente é extremamente flexível. Descasca, transforma-se, larga a pele e move-se com muita agilidade. Não precisa de pezinhos, de nada, nem de ossinhos, de maneira que é símbolo realmente bom para a transformação. Então, o corpo do dragão tem que ser o corpo da serpente. E depois o dragão vai ter as palmas de tigre, porque o tigre tem umas palmas, assenta na terra poderosamente, tem muita força. E às vezes, por isso é que é um animal em extinção, às vezes emprega a força ao máximo e quando não extingue, é extinto, porque está a dar a força máxima, não é? De maneira que tem as palmas de tigre, depois tem as garras de águia. A águia tem as garras poderosas de águia ou de falcão. Tem olhos de coelho. O coelho tem aqueles olhos vermelhinhos, mas que veem muito bem, com muita cenoura, não é? Ele tem esses olhos de coelho. E tem escamas de peixe, porque as escamas também são importantes e protegem. E então é uma mistura. E há ainda dragões, depende do tipo de dragão, mas há dragões com asas. Esses dragões com asas têm asas de pássaro. De maneira que no nosso jardim de dragão não temos os 4 tipos de dragão representados, ou seja, o dragão da terra, o dragão da água, o dragão do fogo, o dragão do ar. E há um quinto que é o dragão do submundo. Nós temos apenas o dragão da terra que está na calçada com o seu corpo ondulante. Depois,
Além desta mistura de calçada portuguesa com dragão chinês, quando nos voltamos para o lado esquerdo, nós estivemos só concentrados no lado direito do jardim. Quando nos voltamos para o lado esquerdo, vamos encontrar vegetação tipicamente ocidental. Então, temos estrelícias lindíssimas e agora estão a nascer porque é a primavera. E sendo a primavera, as estrelícias estão a nascer e são uma beleza. São, de facto, é uma flor exuberante e a planta é muito exuberante. Parece a parte das folhas da estrelícia parece uma bananeira. Quando as pessoas chegam ao centro dizem: tem aqui bananeiras. Não é, tem estrelícias gigantes que parecem bananeiras. E ainda um derivado de palmeira, uma prima, vamos assim, de palmeira, que são as cicas, que também muito bonitas, mas para o lado ocidental que nós temos no jardim. De maneira que quem vem visitar o Museu de Macau tem que passar obrigatoriamente pelo Jardim do Dragão, e este jardim foi concebido para a inauguração do centro em 1999. Por quem? Por dois arquitetos famosos, Francisco Caldeira Cabral e ainda Elsa Severino. E, portanto, eles conceberam este jardim ao estilo, com influência oriental, ao estilo oriental, mas também com marcas portuguesas para a tal inauguração do centro, que ficou pronto um mês antes da transferência de poderes. Ou seja, o centro é inaugurado por Jorge Sampaio a 30 de novembro, e depois a transferência de poderes dá-se a 19 de dezembro. A administração era portuguesa em Macau e a 20 de dezembro já era chinesa. E, portanto, em 20 dias depois dá-se a transferência de poderes. E então, o centro está concluído e é já inaugurado e pronto para preservar a memória, tanto no espaço exterior como no espaço interior. E muito obrigada a todos. Convido desde já os ouvintes a visitarem o jardim e para virem assistir ao próximo programa de viagem pelo Museu de Macau. Até lá, muito bom dia. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.